tema que gera tanta polêmica, né? Que geram tantos problemas. Que é a questão: quem deve estimular linguagem e comunicação, em especial no autismo, mas o que a gente tá falando aqui vale para outros transtornos do neurodesenvolvimento aí, tá? Então, quem que é esse profissional? Quem que deve fazer isso? Bom, primeiro eu quero começar trazendo para vocês a definição de linguagem e comunicação. Então, a definição de linguagem eu trouxe para vocês da ASHA, que é a Associação Americana de Linguagem, Fala e Audição, que é a ASHA. Então, a ASHA, ela traz uma definição do que é linguagem. Então, e a definição que a ASHA traz é a seguinte: a linguagem é um sistema complexo e dinâmico de símbolos convencionais que são usados de várias maneiras, né, para pensamentos e comunicação. Então, a ASHA define a linguagem dessa forma. Então, é um sistema complexo, é um sistema que ele é dinâmico. E a gente usa a linguagem para a comunicação, para o nosso pensamento. E o que é a comunicação? A comunicação, vou trazer aí a definição de dois autores, Turnbull e Justice, 2019, que trazem que a comunicação é o processo de compartilhamento de informações como pensamentos, sentimentos, ideias entre duas ou mais pessoas. Então, a linguagem é uma ferramenta que nós fazemos uso para que nós possamos nos comunicar. E diversas pessoas, elas fazem estudo da linguagem. Diversas são as pessoas que estudam a linguagem e que estudam a comunicação. Então, a gente tem muito esse problema. Por quê? Porque quando a gente pensa em crianças autistas, geralmente, como que as pessoas veem que a criança é autista? Ela começa a ver porque ela começa a perceber que essa criança, ela não fala. Ou ela fala muito pouco, ela já tem 4 anos, ela não fala nada, ela tem 3 anos, ela não fala nada, ou ela fala muito pouco, ou é uma criança que gosta, às vezes, de ficar sozinha, de brincar do mesmo jeito, ou ela tem uma rigidez comportamental. E aí, mas geralmente o autismo, ele tá muito associado, principalmente quando ele é diagnosticado mais novinhos, ele é muito associado à questão da fala, à questão da linguagem, da comunicação. Mas o que costuma chamar a atenção dos pais muitas vezes, ou é a ausência de fala, a criança não fala ou fala muito pouco, ou uma rigidez comportamental muito grande. Então, geralmente é o que chama a atenção da família. Muito bem. Geralmente, muitas vezes, para onde que essa família vai quando ela vê que essa criança ela não fala, né? E geralmente as famílias, elas nem sabem da diferença de linguagem e comunicação, de fala e comunicação, que nós temos diversas formas que nós podemos nos comunicar e que a fala é uma delas. Geralmente só sabem isso pessoas mais da área. Qual que é o profissional que as pessoas vão recorrer muitas vezes? Ao fonoaudiólogo. A fonoaudiologia, ela é muito associada a quê? O fono é quem faz falar. O fono é quem trabalha com a fala, é quem vai fazer essa criança falar, vai ser o fonoaudiólogo. Essa acaba sendo a visão do senso comum. E aí nós temos muitas visões que são deturpadas e que não são esclarecidas e vários pontos não são trazidos, não são falados por N motivos que eu não vou entrar aqui nos porquês que as pessoas fazem isso. Mas geralmente acontece dessa forma.
ou essa família vai procurar um neuropediatra e tá em investigação diagnóstica, e aí ele vai e encaminha para um fonoaudiólogo, para um psicólogo, para um terapeuta ocupacional. A gente vê aí diversas pessoas trabalhando, mas muitas vezes trabalhando de maneira muito equivocada e uma confusão de papéis. Não existe clareza de quem faz o quê. E muitas vezes as pessoas são contratadas, né? Um psicopedagogo, por exemplo, ele é contratado para trabalhar questões escolares, acadêmicas, de alfabetização. E aí ele é contratado para trabalhar com uma criança que nem consegue falar ou que fala pouquíssimo. E aí o trabalho dele acaba muito parado, emperrado, justamente por quê? Porque essa criança ainda tem um longo caminho para percorrer no que tange a estimulação da linguagem dela, da comunicação. E aí é onde comumente esse psicopedagogo vai fazer o quê? Vai começar a fazer jogos de troca de turno na sessão, ou às vezes ele não vai ter muito sucesso nessa sessão, essa criança não para sentada, não atende a comandos, e muitas vezes esse profissional até vai querer utilizar jogos com essa criança que ela nem tem capacidade ainda de compreensão, nem são apropriados ainda para essa criança. Então a gente assim costuma ver isso muito. E aí, quando você relata isso para a família, olha, tá muito difícil eu trabalhar, eu vou ter que trabalhar de uma outra forma. Às vezes essa criança já tem na equipe o quê? Já tem um fonoaudiólogo na equipe. Então existe muito essa dificuldade de compreensão dos papéis de quem faz o quê. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a estudar sobre a ciência ABA, sobre a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que busca estudar comportamento humano, que busca trabalhar e ensinar novos comportamentos que sejam socialmente relevantes e também reduzir comportamentos problema, que estejam sendo barreiras para o aprendizado dessa criança. Quando a gente entra nessa seara do mundo da análise do comportamento, e aí a gente começa a ver que tudo é comportamento, inclusive se comunicar é um comportamento, falar, pensar, tudo isso são comportamentos, e que inclusive essa ciência tem uma forma de ver a linguagem, tem uma teoria para estudar a linguagem. E essa teoria se transformou em diversas pesquisas onde se utilizou dessa teoria para ensinar comportamento de comunicação para pessoas com vários atrasos no desenvolvimento, e começou a ser muito bem sucedida nisso. A gente começa a ver a linguagem com outro olhar. E aí a gente começa a ver a linguagem e a comunicação como um comportamento, assim como qualquer outro comportamento. Isso, todavia, entretanto, não invalida a fonoaudiologia, a área de estudo, a forma como a fonoaudiologia vê aí a linguagem, a comunicação e estuda. E muitas coisas, elas só serão vistas e só serão trabalhadas realmente pelo fonoaudiólogo. E a gente tem plena ciência da lei que instaurou a análise do comportamento. Ela não tem uma lei aqui, como tem essa lei aqui do fonoaudiólogo, né? Então a gente tem plena ciência da lei do fonoaudiólogo. Ninguém está aqui infringindo. Não estou dizendo que eu sou uma fonoaudióloga, porque eu não sou uma fonoaudióloga, né? Eu sou uma pedagoga que tem pós-graduação em psicopedagogia, em análise do comportamento, e o meu foco de atuação e estudo é análise do comportamento para ensino de comportamento verbal, de comunicação e linguagem, mas sob a ótica da análise do comportamento. Então, a gente tem plena noção, conhecimento das leis, das resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia, talvez até muito mais conhecimento do que muitos fonoaudiólogos que não estudam sobre isso. Então, eu tenho plena noção aí da Lei 9.000
6.965, de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de fonoaudiólogo e determina outras providências. Então, a gente tem plena ciência, onde no artigo 4º da lei que instaurou a profissão de fonoaudiólogo, lá no artigo 4º é trazido: é da competência do fonoaudiólogo e de profissionais habilitados na forma da legislação específica desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição, realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral, escrita, voz e audição e uma série de outras competências do fonoaudiólogo. A palavra que talvez vocês procuram, né, os fonoaudiólogos que ainda insistem em bater nessa tecla, assim como os terapeutas ocupacionais, mas como eu tô falando de comunicação e linguagem, eu vou me referir às questões que ocorrem uma sobreposição entre as áreas dentro da fonoaudiologia e as demais áreas. Não existe dentro da lei que instaurou a profissão dos fonoaudiólogos e nem outras resoluções, lembrando que lei tá aqui, resolução tá aqui. Então existe uma hierarquia das normas e existe uma hierarquia das leis. Existem leis que se sobrepõem às outras. Então, lei se sobrepõe à resolução. Então, não existe dentro do artigo 4º aqui da lei que trouxe a profissão de fonoaudiologia, não existe a palavra exclusivo. E mesmo que existisse a palavra exclusivo, ainda haveria de se fazer interpretações com relação à lei. Porque o direito é assim, ele é amplo. O direito não é 2 e 2 são 4, tá? Então, lá no artigo 4º fala da competência do fonoaudiólogo, mas não está dizendo que as coisas trazidas aqui são de competência exclusiva do fonoaudiólogo ou privativa. Existe também uma diferença entre a palavra exclusivo e privativo, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas que não está escrita essa palavra aqui dentro da resolução de vocês. Então é importante vocês entenderem sobre as suas próprias leis, sobre as suas próprias resoluções, para que se evitem constrangimentos e brigas desnecessárias, que no final das contas todos vão sair perdendo com essas brigas, principalmente as famílias e as crianças, que vão estar perdendo tempo de estimulação apropriada por causa de brigas de mercado. Então, o que acontece são brigas de mercado, onde um profissional ele teme perder o seu espaço no mercado para outro. Então, as brigas elas são em torno disso. É importante a gente entender que não é todo fonoaudiólogo que ele vai estar preparado para atender pessoas autistas, né? Pessoas com transtornos aí do neurodesenvolvimento. Não é todo fonoaudiólogo, porque a fonoaudiologia, olha, a fonoaudiologia, ela deve ter, aí deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... eu acho que ela tem mais de 11 especialidades. Então, nós temos diversas especialidades dentro da fonoaudiologia. E olha que coisa interessante. O próprio Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele traz a especialidade dentro da fonoaudiologia de neuropsicologia. Então, eu posso ter um fonoaudiólogo, que ele é fonoaudiólogo e que ele tem a sua especialização, ele pode ter a sua especialização reconhecida como neuropsicólogo. Ele não é um psicólogo, mas ele é um fonoaudiólogo com a especialidade de neuropsicologia. Então, olha como as áreas elas vão brigando, né? E uma área vai entrando dentro da área da outra, entende? Então, assim, eu tô citando esse exemplo da neuropsicologia porque também existe uma briga de fonoaudiólogos e de psicólogos. Então, é tão desnecessário isso, sabe? Mas
E eu acho tão interessante que os profissionais, eles não conhecem das leis das suas próprias profissões. Então, é complicado. Vamos ler, né, gente? Vamos ler, pesquisa na fonte, beba da fonte. Não acredita no que eu tô falando, vai lá e pesquisa, tira um tempo, estuda, né? Para de ficar vendo outras coisas e se dedique, vai entender da sua profissão, tá? Então, exatamente, chega a ser antiético. Por quê? Também está lá, eu não sei se é aqui na lei do fonoaudiólogo, mas é alguma resolução que eu li, eu não fonoaudióloga, mas eu li, fui me preparar já que eu já fui até notificada, né, pelo Conselho de Fonoaudiologia, que eu estava exercendo ilegalmente a profissão, ou algo assim, eu já nem me lembro o que estava escrito lá, mas assim, é tão ridículo que em alguma resolução do conselho se fala da importância do respeito para a atuação, para a colaboração com outros profissionais. Então, e para não se fazer práticas de reserva de mercado. Tem alguma resolução lá, não me lembro se é aqui na lei ou se é alguma resolução falando sobre a atuação do fonoaudiólogo em equipe e fala justamente, já prevê que o fonoaudiólogo precisa ter uma atuação ética e que não faça práticas de reserva de mercado. Então, isso é importante vocês saberem disso, né? Então, eu poderia ir na delegacia, por exemplo, mostrar lá a notificação que eu recebi, porque dizer que uma pessoa está cometendo um crime e ela não está, isso também é um crime. Então isso poderia virar até uma questão criminal, né? Mas eu não quero perder tempo e energia com isso. Por isso que eu realmente não fiz nada, eu realmente só guardei, virei as costas e pouco me interessa o que essa fiscal teve a infelicidade de fazer, mas ela poderia ter um sério problema para ela e para o conselho, né? Porque o conselho iria responder em nome dela, já que ela estava atuando em nome do conselho. Então, é bem complicado isso, né? Porque eu realmente eu não quero gastar energia com essas coisas, porque eu acho que tira o meu foco, tira a minha energia daquilo que de fato é importante, né? Então, fiquem atentos aí a essas práticas e a essas condutas que elas são antiéticas, elas são deselegantes, elas são desnecessárias. Então, estejam atentos. Então, gente, as pessoas precisam entender que diversas áreas, existe uma sobreposição entre áreas. Muitas vezes, baseado na formação que o profissional ele teve, que ele buscou, de cursos, de pós-graduações, de prática, de consultorias que ele recebeu, enfim, baseado na todo o conjunto de formações que ele teve, eu posso ter áreas onde elas se sobrepõem. Então, eu posso ter, por exemplo, um odontólogo que faz botox, né? Botox para as rugas. Mas o botox, ele não serve só para ruga. O botox também serve, nós também temos o botox terapêutico. Então, que é feito, por exemplo, quando o paciente ele tem bruxismo, ou mesmo sem o diagnóstico de bruxismo, mas ele tem um apertamento aqui dos dentes, é feito o botox terapêutico aqui nas têmporas e aqui nessa região, né? E eu tô falando, não é porque eu faço, eu sou o profissional que tá executando isso, não. Eu fiz em mim, justamente por causa do meu problema de apertamento. Então, eu tenho lá a dermato que faz o botox, mas também tenho o dentista que faz o botox. Você pode ter o neurologista e o psiquiatra também com uma sobreposição de atuação. Você pode ter um neurologista adulto atuando na ansiedade, na depressão e medicando esse paciente. E você pode ter um psiquiatra atuando nessas mesmas questões com outro paciente. Então, você pode ter
um pneumologista, por exemplo, que trata, que acaba tratando o refluxo do paciente, porque esse refluxo desencadeia crises de asma, de rinite e até de pneumonia, por exemplo. Aquela rinite, aquilo ali evolui e aí o pneumo acaba tratando e às vezes nem encaminhando para um gastro. Então, tudo isso eu tô mostrando exemplos para vocês, que são exemplos que eu vivo na minha vida pessoal, já que eu sou uma pessoa que tenho asma, tenho rinite, que eu vivo na minha vida pessoal, e que isso acontece. Então, ocorre essa sobreposição entre as áreas. Por que a fonoaudiologia, a comunicação e a linguagem, e a fonoaudiologia e outras áreas, por que seria diferente? Então, e a gente tem que entender quais vão ser as condutas que esse paciente, que esse cliente necessita. Então, a gente pode, claro que o fonoaudiólogo, se ele tiver especialidade, por exemplo, em motricidade orofacial, ele é o profissional que vai estar preparado para checar essa questão do aparelho fonador, se tá tudo ok, realmente, com essa musculatura, com essa língua. Então, esse fonoaudiólogo vai ser o profissional mais adequado para intervir nesse ponto. Mas, às vezes, eu tenho um caso de um cliente que ele não tem nenhuma questão na musculatura, de língua, nada. Não tem nenhuma questão em termos do aparelho fonador realmente. Mas ele não fala. Então, a gente precisa, claro, trabalhar em conjunto. A gente não está dizendo aqui que o terapeuta ABA, que o analista de comportamento, que o pedagogo, que o psicopedagogo, ele vai substituir o fonoaudiólogo. Não. A gente está dizendo aqui que eles devem trabalhar em conjunto sempre que possível, numa colaboração interprofissional, onde eu tenho uma linha horizontal, onde todas as pessoas têm o mesmo nível de importância. Só que eu posso ter determinado profissional que é aquele que vai fazer, de repente, a coordenação desse caso, a organização das terapias. Então, por isso, ele passa mais horas com essa criança, ele conhece mais do caso, ele vai fazer a coordenação entre esses profissionais. Então, isso pode acontecer. Então, a gente precisa estar atento aí a essas questões para a gente estar preparado para ter essa colaboração entre os profissionais, uma coisa que a gente fala aqui direto. As pessoas não sabem fazer isso. Elas nem entendem o que é uma prática transdisciplinar. Elas estão muito mais preparadas para fazer uma prática multiprofissional, que é onde eu tenho vários profissionais, às vezes prestando serviço para a mesma criança, para o mesmo cliente, e às vezes estão até no mesmo espaço. Mas elas não sabem o que é uma prática transdisciplinar, que é onde não existem muitos limites entre, eu sou fono, eu tô trabalhando aqui os meus objetivos, eu sou psicóloga, eu tô trabalhando aqui os meus objetivos. Não, todos trabalham os mesmos objetivos. Todos sentam para elaborar práticas, para trocar ideias. Existe uma colaboração que ela é realmente mais em conjunto, tá? Então, a gente precisa entender sobre essa sobreposição entre as áreas e que ela ocorre em diversas áreas. Não é só relacionada à comunicação, à linguagem e à questão do fonoaudiólogo e as outras profissões. Então, isso é bem importante a gente entender sobre esses pontos, tá? Olha só, e aí, o que acontece? Então, beleza, vocês entenderam, a gente sabe que a fonoaudiologia tem diversas especialidades, a gente está ciente das resoluções e das competências do fonoaudiólogo. A própria lei não fala de competência exclusiva, mas mesmo que falasse, existem diferenças entre competências exclusivas e competências privativas. Importante, de repente, você consultar um advogado para ele te orientar sobre isso, para te poupar um problema. Paga uma consulta com um advogado para você entender dos limites da sua profissão, antes de você ir lá querer acusar o seu colega, de você ir lá querer fazer uma denúncia para um conselho, que é geralmente o que as pessoas fazem. Antes disso, de repente, assim, um ponto também importante seria, será que você está com tempo para fazer isso?
Será que você quer gastar toda essa energia, né, fazendo isso? Então é importante a gente entender, né, esses pontos. Eu acho bem importante. E aí vem essa questão, né, que pra mim, por exemplo, eu tenho muito interesse em ensinar comportamento verbal, que é como a análise do comportamento chama a linguagem. Eu tenho muito interesse em instaurar esses repertórios, em instaurar, né, fazer uma criança que não se comunica, que ela aprenda a se comunicar, fazer uma criança que não fale, que ela consiga vir a falar, né, fazer o que a gente pode para isso. Eu tenho muito interesse dentro dessa área de estudo. Por que eu tenho tanto interesse? Porque várias coisas, elas ficam travadas quando eu não tenho uma comunicação, uma linguagem desenvolvida. Várias coisas. Então, a gente desenvolve... Eu tenho diversos comportamentos que estão dentro da linguagem. Então, eu quero desenvolver essas habilidades para que depois eu possa trabalhar outras coisas. Eu possa conseguir pensar em ensino de leitura, para que eu possa resolver problemas de comportamento. Eu também vou esbarrar na linguagem e na comunicação. Então, por isso que eu realmente eu tenho interesse nessa área e fui estudar sobre isso. E fui estudar sobre desenvolvimento infantil, quais são, e aí especificamente aquilo que eu sempre falo, dentro do desenvolvimento infantil, vamos aprender sobre o desenvolvimento da linguagem, né, da comunicação. E sabe uma coisa interessante que eu comecei a pesquisar em livros, né, que eu venho comprando constantemente, comprando livro. Uma coisa interessante é que vários livros que falam, por exemplo, de ensino de comunicação alternativa para populações com atrasos no desenvolvimento, eles não são escritos por fonoaudiólogos. Sabe quem são as pessoas que geralmente, assim, diversos livros que eu tenho, claro, gente, que vai ter livro escrito por fonoaudiólogo, não é isso que eu tô dizendo, mas vários livros que falam sobre a importância da linguagem para o processo de alfabetização, ensino de comunicação alternativa para populações com algum atraso no desenvolvimento. Esses livros são escritos muitas vezes por pessoas da educação especial nos Estados Unidos, tá? Por pessoas da educação especial que têm esse background, que têm essa formação em educação especial ou que têm formação em psicologia. Então, interessante isso, né? Que nem, então, para mostrar mais uma vez que diversas pessoas têm interesse nessa área, estudam essa área, pesquisam nessa área, publicam artigos científicos nessa área, escrevem livros nessa área. Então, imagina, todas essas pessoas iriam ser ali denunciadas porque estão escrevendo, estudando, ensinando outras sobre temas relacionados à linguagem e à comunicação. Claro que essas pessoas nem sabem muitas vezes que o Brasil existe, porque são pessoas que estão lá nos Estados Unidos e nem conhecem, nem sabem o que é Brasil. É triste, mas é verdade. Então, só para plantar essa semente, ao tanto que o conhecimento, né, ele liberta, né, e o quanto que não ter esse conhecimento, ele é perigoso. Então, é muito difícil, porque nós estamos vendo muitas coisas erradas que as pessoas estão fazendo, né? Agora mesmo, uma das nossas alunas me mandou um post de um selo de análise do comportamento, selo credencial, enfim, sei lá como se chama. E ela estava questionando se ela era obrigada a fazer isso. E o post meio que dava ali a entender, né, que se ela, para ela ter um trabalho de qualidade, ela tinha que ter essa credencial, né, essa certificação, essa credencial. E olha que eu sou marqueteira, né, já falei pra vocês que eu sou marqueteira, sou mesmo, estudo sobre marketing,
nós somos uma empresa, estamos aqui para vender curso mesmo, formar pessoas, mas formar pessoas com ética, formar pessoas com responsabilidade, trazer o certo, né? Trazer a verdade como ela é, trazer os fatos. Quando eu estou dizendo a minha opinião, eu falo, ó, gente, agora eu tô trazendo a minha opinião. Isso é o que eu penso. Olha, gente, isso aqui é o que a literatura, grande parte da literatura traz. Olha, isso aqui é assim. Então, assim, olha o perigo, né? Induz a pessoa, leva a pessoa a erro para vender um produto, para vender um serviço. Então, isso, infelizmente, é uma realidade, tende só a piorar. Quanto mais pessoas estiverem no mercado, mais pessoas não capacitadas haverão. E aí algumas pessoas vão falar assim, ai, mas nossa, o autismo virou um negócio, virou um mercado. Gente, tudo é um mercado, tudo vira um negócio, tudo vira um mercado. Isso é normal, tá? É normal, existe uma procura por serviços, e ao existir essa procura por serviços, existirão pessoas que vão oferecer esse serviço. E nisso vão surgir negócios. Tá tudo bem, não tem problema nenhum em ter um mercado no autismo, em ter um negócio, em ser um business. As pessoas precisam pagar os seus boletos, né? Então, tá tudo bem. A gente só precisa fazer isso com verdade e com responsabilidade. Então, respondendo bem objetivamente, gente, qualquer pessoa que tenha capacitação para, que tenha formação para, que tenha competência prática, que tenha competência de conhecimento, pode, né, trabalhar com a estimulação da linguagem e da comunicação. Isso não quer dizer que você vai dizer que você é uma coisa que você não é. Você não vai se intitular um fonoaudiólogo se você não for. Você não vai se intitular um psicólogo se você não for. Né? Então, você não vai se intitular em determinada profissão sem você ser. Mas todos os profissionais que trabalham com pessoas com atrasos no neurodesenvolvimento devem estimular a comunicação e a linguagem. E eu realmente optei por pegar os conhecimentos de desenvolvimento infantil, entender sobre como que a linguagem se desenvolve, quais são os marcos do desenvolvimento da linguagem. Optei por fazer esse estudo e juntar com os meus estudos de análise do comportamento e o que a ciência análise do comportamento tinha para contribuir para ensino de comunicação e linguagem através da teoria de comportamento verbal e através das diversas pesquisas que nós temos de procedimentos sendo aplicados sob a ótica da análise do comportamento para ensinar comportamento de linguagem de comunicação. E, às vezes, algumas práticas que os fonoaudiólogos fazem são diferentes do curso de ação e de práticas dos analistas do comportamento no que tange a ensino de linguagem e comunicação. Então, às vezes, as práticas, elas serão diferentes, o curso de atuação e de condutas de estimulação, ele vai ser diferente. Não quer dizer que é melhor, não quer dizer que é pior. O fonoaudiólogo, ele também é um profissional que dentro das suas resoluções, do seu código de ética, está lá instaurado que é um profissional que busca a ter a sua prática baseada em evidência científica, assim como a análise do comportamento aplicada. Então, se as pessoas elas decidirem escolher uma coisa ou outra, siga ali o que você acredita, o que você acha certo. Eu realmente gosto, me fez muito sentido eu usar a análise do comportamento para ensinar comportamento de linguagem e comunicação. Ela sozinha não me traz todas as respostas, mas ela me traz procedimentos muito bacanas e com evidências científicas muito legais para ensino de comunicação e de linguagem. Né? Vi isso acontecer dentro da minha própria casa, com o meu próprio filho, vi isso acontecer com outras crianças. Então, a gente no dia 2 de maio até o dia 5 de maio, a gente vai começar mais uma semana de aulas gratuitas, onde a gente vai falar o quê? Vai ser o treinamento
de ensino da comunicação e linguagem para autistas, né? Então eu vou ensinar pontos baseados no meu conhecimento, não como fonoaudióloga, mas dentro da análise do comportamento aplicada, para ensino de comunicação e linguagem. Então, esse é o intuito, esse é o propósito, trazer esse conhecimento, mostrar para as pessoas se isso faz sentido para elas. Se não faz sentido para elas, tá tudo certo, não assista, tá? Vão ser 4 aulas, as aulas vão ser gravadas, de segunda a quinta-feira, vão ser aulas gratuitas. Ah, Michelle, isso é aula para depois você lançar um curso? Todos os nossos cursos, eles já ficam abertos, tá? Então, a gente tá aqui para vender curso, sim, só que a gente dá a contrapartida para a sociedade, que é gerar conteúdo gratuito, que é gerar informação de qualidade, que é gerar informação séria, gerar informação verdadeira, não querendo levar as pessoas ao erro para que eu possa efetuar uma venda. Um princípio muito básico que a gente tem aqui, que eu falo todos os dias pro meu time a gente quer conhecer a pessoa, a gente quer saber o que ela tá buscando, qual é a área de atuação dela, para saber se aquele produto que a gente tem vai fazer sentido para ela, vai atender as necessidades dela, vai atender aquilo que ela tá procurando. Esse é um princípio básico que a gente tem aqui dentro da nossa empresa. Então, porque outros não fazem assim, porque eu já fui enganado. Não, aconteceu isso em outro lugar, não aqui dentro do Instituto de Educação e Análise do Comportamento, tá? Então, para mim é isso, para mim é sobre isso. Então, a gente vai começar uma série de lives que vão ser aquecimentos, vão ser preparações para esse treinamento de ensino da comunicação e linguagem, tá? Então, as inscrições, elas já começaram, eu vou colocar o link nos stories, eu vou colocar o link na bio do perfil para vocês se cadastrarem, para vocês já começarem a receberem os materiais e todas as coisas para esse treinamento que vai ocorrer, que vai começar no dia 2 de maio, inclusive no dia do meu aniversário, tá bom? Então, mas até lá ainda nós temos 2 semanas de aquecimento com lives de diversos temas. Eu vou falar de comunicação alternativa, eu vou falar por que a linguagem e a comunicação é tão importante. Então, a gente vai ter aí uma série de lives ainda antes do treinamento, né? Então, a gente precisa disso, tá? Bom, para te responder aqui, vou responder essa pergunta aqui que eu achei bem interessante. Para mim, como pedagogo, foi um pouco conflitante ver algumas coisas do ABA. Não é do ABA, é da ABA, tá? Da análise do comportamento, porque é a ciência, não o método, que parecem bem contraditórias com as teorias da educação que vemos na faculdade. Realmente, para que você possa incorporar a análise do comportamento e colocar ela na sua prática, você vai ter que se soltar, deixar ir, né? Let it go aí, deixar ir essas teorias, né? Vygotsky, Piaget, porque realmente tem uma outra pegada, um outro approach, uma outra abordagem, uma outra visão sobre a aprendizagem, que é diferente de como Vygotsky, Piaget e outros teóricos veem a aprendizagem. Como para mim foi muito fácil, porque eu comecei primeiro a estudar análise do comportamento, né? Então, assim, eu já me coloquei de cabeça na análise do comportamento a serviço do autismo. E depois eu fui entrando na educação, estudando sobre educação e tudo. Mas para as populações com atrasos no neurodesenvolvimento, eu não tenho nenhuma dúvida o quanto que a visão de aprendizagem da análise do comportamento ela é importante, junto com conhecimentos de outras áreas. Mas é importante realmente tirar essas visões aí de teóricos da educação, essa parte filosófica da educação. É que eu realmente sou muito prática, objetiva, eu gosto daquilo que me dá resultado, que me dá ferramenta, que a coisa anda. Eu não vou muito pelo lado da filosofia, desses estudos, assim, não é muito a minha área de interesse. Então, acho que até por isso que eu me identifiquei também com o pragmatismo, a organização e a estruturação que a análise do comportamento, de como ela vê a aprendizagem, de como ela vê como o ser humano ele aprende. Então, para mim fez muito sentido. A gente vê quando a gente incorpora isso para ensinar
comportamentos relacionados à educação, o quanto que isso é benéfico, né? E a gente tem uma série de outras coisas aí da análise do comportamento na educação. Então, assim, pra mim é como eu vejo, né? E como o meu enfoque é autismo, nem passa pela minha cabeça ficar pensando em Vygotsky, etc. Então, e pra mim também não é o jogo de tipo, eu amo Skinner. Não, pra mim a análise do comportamento, ela tá a serviço das populações com atrasos do neurodesenvolvimento, não o contrário. Pra mim também não é uma guerra de o meu teórico versus o seu teórico. Porque pra mim não é sobre os teóricos. Pra mim é sobre, esse negócio aqui tem algo que é útil para eu ensinar coisas, comportamentos que são importantes para os meninos com atraso do neurodesenvolvimento. Vou usar. Para mim não é sobre a profissão, para mim não é sobre o Skinner, não é sobre o Piaget, não é sobre nenhum desses teóricos. Para mim é sobre as populações com atrasos no neurodesenvolvimento. Tudo que eu faço é em prol deles, não dos teóricos. É sempre o conhecimento servindo as populações que precisam, não o contrário, né? Para mim, essa é a minha visão de mundo, é assim que eu estudo. Não defendo profissão, não tenho amor à área, não tenho amor a conselho, não tenho nada disso. Para mim, a minha bandeira é usar o conhecimento em prol daqueles que precisam. Como que eu posso planejar o meu ensino, como que eu posso planejar uma intervenção em prol daqueles que precisam dessas formas específicas de ensinar. Então, para mim é sobre isso, não tenho teórico de estimação, então essa é a visão. Então, eu não tenho essa questão de entrar em conflito, porque eu não vou por esse lado, né? O meu viés, ele é realmente outro. Acho que talvez por eu vivenciar o autismo na prática, tendo um filho, né, eu acho que isso pra mim, as minhas escolhas, elas ficam muito claras e muito fáceis de serem feitas, e pra mim é isso. Mas muitas pessoas têm essas questões, né, porque faz parte da história de vocês, né, eu entendo, da história de formação, de tudo que vocês passaram, eu entendo. Galera, então é isso, amanhã a gente vai ter uma nova live, eu não sei o tema agora, mas amanhã a gente vai postar. E já vou colocar o link para vocês poderem se inscrever aí pro nosso treinamento que vai começar no dia 2 de maio. 100% online, 100% gratuito, 4 aulas, treinamento do ensino da comunicação no autismo, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, esse foi o nosso bate-papo, trouxe aí essas ideias, plantar esses pontos para vocês com relação à estimulação. Então, todas as pessoas devem estimular a comunicação e a linguagem. Isso não invalida a importância da fonoaudiologia, a importância de ter um fonoaudiólogo na equipe, mas nós também temos outras áreas que estudam a linguagem e a comunicação e oferecem também trabalhos de estimulação dessa área, tá certo? Então é importante a gente ver sobre isso, e tudo que eu vou falar para vocês e ensinar para vocês vai ser sobre a ótica da análise de comportamento, sobre a ótica do desenvolvimento infantil, mas não sobre a ótica da profissão do fonoaudiólogo, porque eu não sou fonoaudióloga, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus, até amanhã, já vou colocar o link para vocês se inscreverem. Tchau, tchau!